Muito boa tarde e seja muito bem-vindo ao Assembleia Geral. A TAP já recebeu o pré-aviso de greve. Ao que tudo indica, os pilotos da companhia vão mesmo parar entre 1 e 10 de maio. Os trabalhadores alegam que o governo não está a cumprir o acordo estabelecido em dezembro. A companhia diz que o valor das perdas é incalculável. Já o primeiro-ministro considera que o futuro da empresa pode estar em causa. Os aviões da TAP vão voltar a ficar em terra. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil convocou uma nova greve, desta vez entre 1 e 10 de maio. Na Assembleia Geral desta quinta-feira, a conclusão dos pilotos foi unânime. O governo não está a cumprir o acordo assinado em dezembro. Os trabalhadores exigem a devolução com retroativos de complementos ao salário, que estão congelados desde 2011. Além de uma participação entre os 10% e os 20% no capital da empresa após a privatização. O Ministro da Economia garante que as reivindicações nunca constaram no acordo. É evidente que não esperávamos esta posição do Sindicato dos Pilotos, que contraria a palavra, e mais do que a palavra, aquilo que foi escrito e assinado pelos representantes dos sindicatos dos pilotos na última semana de dezembro de 2014. Há alguém que acredite que o governo se tenha comprometido a vender entre 10% a 20% da empresa aos pilotos e isso, por exigência do próprio sindicato dos pilotos, não tenha ficado escrito no acordo? Ninguém acredita nisso. Eu limito-me a deixar aqui um apelo aos pilotos que revejam a sua posição, a posição que hoje anunciaram. O mesmo apelo foi feito pelo primeiro-ministro. Pedro Passos Coelho mostrou-se preocupado com as consequências da greve para o futuro da TAP, mas descarta para já o cenário de requisição civil, à semelhança do que foi feito em dezembro. Só posso lamentar essa decisão, que me parece vai ao arrepio daquilo que foi, quer a boa-fé negocial, quer o trabalho em conjunto que fizemos. Aproveito a sua questão para lhe dizer que este processo de privatização da TAP é de facto muito importante. É muito importante porque é, nesta altura, a única maneira que o Governo vê de poder preservar o emprego e a própria companhia. O futuro da empresa pode estar em causa se o nosso processo de privatização não for bem sucedido. Portanto, devíamos estar todos a remar para o mesmo lado e a ver se conseguimos garantir sucesso nesse processo. Fonte oficial da companhia adiantou ao Económico que a paralisação de 10 dias vai destruir a receita do mês de maio e que o valor das perdas para a TAP é incalculável. A transportadora fechou 2014 com uma dívida que ultrapassa os 1.000 milhões de euros, o entrave que levou a companhia espanhola Globalia a deixar cair o interesse na privatização. Os candidatos à compra da TAP têm de entregar as propostas vinculativas até 15 de maio. E hoje queremos saber a sua opinião sobre esta greve. Entende ou não os argumentos dos pilotos da TAP? Ou, pelo contrário, acha que esta greve é incompreensível? Que custos vai ter esta greve para a empresa, para a privatização, para a economia do país? Já sabe, pode e deve ligar para o 21 323 6898. Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. E hoje, para nos ajudar nesta análise, contamos com as presenças de Pedro da Anunciação, é comentador do ETV, e Hermínia Saraiva, jornalista do Económico. Muito obrigada aos dois por estarem nesta discussão, que é útil para todos os portugueses. Vamos começar com aquilo que é mais novo e mais fresco. Já há um pré-aviso de greve que foi entregue à TAP. Sim, o pré-aviso de greve foi entregue hoje de manhã. E o que é mais relevante, face àquilo que já sabiam ontem à noite, é que os pilotos propõem a realização de apenas 2 voos por cada dia de greve, sendo que esses será a ligação Lisboa-Funchal-Lisboa e Lisboa-Terceira-Lisboa. E além disso, também a realização de todos os voos de regresso à base
para os pilotos que estejam fora do território nacional. É certo que isto não será, não ficará apenas assim. Como é que vai ser resolvido? Portanto, esta é a proposta dos pilotos, depois há aqui um processo que vai eventualmente levar a outros serviços mínimos. Sim, agora o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social será convocado e haverá aqui a apresentação da proposta dos pilotos, a apresentação da proposta da TAP e o Tribunal Arbitral chegará a um consenso relativamente à proposta de uns e de outros para definir quais é que serão os serviços mínimos a ser realizados. O que tem acontecido nos últimos anos, se bem que as greves têm ocorrido em outras alturas, tem-se dado uma atenção muito grande aos destinos da diáspora, onde há portugueses. Luanda, São Paulo, Maputo, por vezes alguns destinos na Europa, ainda que na última greve se tenha considerado que existem alternativas nestes casos da Europa e, portanto, não tenham sido abrangidos, e é possível que, neste caso, o Tribunal Arbitral vá para alguma situação desse género. Tenham atenção que há pessoas que estão fora do país durante períodos muito longos e que precisam de regressar. Muito bem, feito este primeiro enquadramento, gostava também de ter aqui a sua opinião e a sua visão sobre esta greve de dia 1 a dia 10 de maio. Sabe, as greves são sempre egoístas, porque visam interesses de uma classe profissional, das pessoas que estão a fazer greve. Portanto, em princípio não têm de merecer a simpatia de toda a gente. E, por outro lado, prejudicam as pessoas, porque as greves... A semana passada estive aqui a falar sobre as greves em geral e até citei um problema do pessoa que não tem a ver com greves, lá do António do Álvaro de Campos, que é sobre as cartas de amor, estão sempre ridículas, se não fossem ridículas, não eram cartas de amor. Assim também eu acho que as greves têm de sempre prejudicar as pessoas, se não prejudicassem não eram greves. Agora, o problema que se põe é este tipo de greves de um setor vital de uma grande empresa e que leva a empresa toda. Os pilotos da TAP, os maquinistas da CP, deveríamos ser a favor ou contra. Eu tenho dúvidas, falei hoje até com um advogado, meu amigo, que é contra as greves em geral, porque ele tem uma posição muito mais conservadora que eu, mas que diz, olha, mas uma greve de um setor vital igual à dos outros. Realmente este tem, pelo menos o resto dos sindicatos não se opõem, depois não se opõem, nem tem de se opor, porque uma greve de um setor vital é mais eficiente do que a greve da companhia de todos os sindicatos todos. E depois, segundo os princípios constitucionais de igualdade, se os pilotos conseguirem algumas compensações muito grandes, por contrapartida, os outros também podem reivindicá-las. Por exemplo, eles querem 20% da TAP. Não irão ficar com 20% da cá. A Procuradoria-Geral da República de 2012 considerou ilegal o acordo de 1999 feito com o Cravinho, de dar 20% e negociar entre o Cravinho e o Sindicato dos Pilotos, dar 20% da TAP aos pilotos, porque considerou, PGR, que as partes não tinham capacidade legal para negociar isso. Vou dar por seguro que isso é verdade, que aquilo é legal, mas está agora uma greve a exigir isso outra vez. Pode ser que exijam agora negociar com as partes legais. Ali eu vi o ministro quase considerar legal, porque diz que acha estranho não aparecer o acordo escrito, porque se o acordo aparecer escrito, ele aparentemente iria considerá-lo legal. Vi ali o Pires Lima agora mesmo. Não, mas essa é uma questão relevante e que convém aqui tentar esmiuçar um bocadinho e que tem que ver com as razões de uma parte e de outra parte. As razões dos pilotos, 30 pontos. Uma delas aponta exatamente neste sentido, que teriam eventualmente o direito a ficar entre 10% a 20% da companhia. Isto existe? Está escrito em algum lado? Está assinado? O documento existe, está assinado pelo então Presidente da Companhia, Norberto Pilar, e pelo Presidente do Sindicato da altura, e diz exatamente o que os pilotos têm reivindicado. Nós prescindimos de um aumento salarial de 22% e, em contrapartida, no momento em que o transporte aéreo for privatizado ou for criado, porque na altura ainda não existia uma TAP SA, no momento em que a TAP SA for criada, os pilotos terão direito a entre 10% a 20% do capital dessa nova empresa, sendo que esse cálculo seria feito de acordo com os ganhos de produtividade que os pilotos teriam dado à companhia na altura. Isso é o primeiro, eu penso que será aí que a PGR também se baseia. A TAP SA já foi criada, o transporte aéreo que não existia como entidade autónoma já existe dentro da TAP e nessa altura não houve essa reivindicação. E o que nós estamos a privatizar neste momento não é apenas o transporte aéreo, nós estamos a privatizar uma entidade muito maior, que tem muito mais negócios e, portanto, não sei até que ponto é que é legítimo eles virem agora reclamar
10 a 20% de um todo que não era o todo que existia na altura. Além do mais, esta questão dos 10, 20% terá estado em cima da mesa em dezembro, quando este foi um dos 9, creio, sindicatos que assinou um acordo com o Governo. Passaram apenas 5 meses. Aquilo que nós sabemos, não oficialmente, é que os pilotos terão tentado introduzir esta questão, que obviamente não foi aceito pelos restantes sindicatos, porque isto é uma exigência de apenas um dos sindicatos. E os outros tinham questões que achavam mais prementes resolver e que acabaram por ficar consagradas naquele acordo. Isso também é o que surpreende agora, que é porque é que eles aceitaram em dezembro assinar um acordo que não contempla todos os seus interesses e vêm agora fazer novas exigências. Muito bem. Essa é a pergunta que lhe passo já para si. Consegue entender ou não? Eu vi o Presidente da TAP, li nos jornais, ele dizia exatamente isso, que em dezembro o Sindicato dos Pilotos da TAP tinha-se comprometido a ficar 3 meses sem fazer nenhuma reivindicação, considerava-se satisfeito com aquelas reivindicações todas. Agora está a fazê-las. Sabe que a minha posição em relação às greves, eu insisto, as greves são como as cartas de amor, são ridículas, greves maçam as pessoas. Eu sou pelo direito à greve, que vem prescrito no artigo 57 da Constituição, e esse mesmo artigo define o direito à greve como um direito de todos os trabalhadores, que devem definir o âmbito e interesse a defender através da greve, não podendo a lei limitar esse âmbito. O âmbito é sempre egoísta e, ao mesmo tempo, proíbe o lockout, ou seja, a substituição dos trabalhadores em greve por outros trabalhadores. O descimento destes trabalhadores em greve, substituição por outros trabalhadores. Eu sou completamente a favor disto. Há de calcular que com a minha idade já vem de antes de 25 de abril, quando eram proibidas todas as greves, portanto, achava que era um absurdo viver num país em que eram proibidas as greves, quando os outros países eram permitidas. Percebo que as greves defendem setores, defendem interesses egoístas, que não são os de toda a gente, percebo que têm de prejudicar toda a gente para terem algum efeito. Agora, a TAP, sabe que eu tive 14 anos em Madrid da Embaixada com o Conselho de Imprensa, na altura nós considerávamos, dizia-se que a TAP e nós éramos as pessoas os únicos portugueses que ganhávamos mais que os restos portugueses com género, porque de facto os diplomatas em serviço no estrangeiro ganhavam em princípio, pelo menos estavam em Madrid, mais do que os outros diplomatas em serviço no estrangeiro de outros países mais ricos, e os pilotos da TAP também tinham fama de ganhar mais do que a maioria das companhias. Mas vivíamos satisfeitos e contentes com isso, não ia dizer ninguém, não era como o Dr. Silva Lopes, que uma vez da televisão dizer que achava que ganhava demais. Muito bem, Pedro da Anunciação, já percebemos que é a favor desta greve, já vamos olhar também para os custos para o país e para a privatização. Vamos agora abrir também este debate lá para casa, vamos receber agora neste fórum Nuxa Neves, fala-nos de Santarém, tem 62 anos e é enfermeira. Muito boa tarde, Nuxa, a sua opinião. Boa tarde, Sr. Jornalista, também para os seus convidados. É claro que não estou de acordo com a greve, não é? Porque isto aqui tem andado constantemente, mas é constantemente a prejudicar sempre as mesmas pessoas, que são os utentes. Não? Eu não sei se a senhora viu o programa de segunda-feira na RTP Informação, da Barca do Inferno. Eu acho que é digno de se ver, que ainda pode ver. A Manuela Moura Guedes foi lá e mais a outra senhora que está lá, a Sofia, não sei quantos, que é juíza. Essa tinha aquilo tudo preparado, como aqueles senhores, os maquinistas da CP, que agora vou desviar um bocado do assunto, cada maquinista tem um ordenado de 3.900 euros e fora as alcavalas. Portanto, isto não pode acontecer num país deste, em que as dívidas são tantas que essas empresas têm e depois vão buscar o Zé Povinho. Então eu posso acreditar alguma vez nestas coisas todas que acontecem, pois o seu convidado não concorda comigo, ele discorda sempre comigo, mas é que é verdade, porque ninguém pode aceitar isto. Ninguém de bom senso pode aceitar isto. Muito obrigada, boa tarde e beijinhos. Obrigado. Muito obrigada, Nuxa. É um gosto recebê-la sempre aqui com as suas opiniões tão acutilantes também. E vamos já passar. É de facto para as pessoas um pouco incompreensível que o direito à greve, que é um direito e que está consagrado na lei, de certa forma se use como uma arma mais banal? Eu não sei até que ponto é que se pode considerar que isto é a banalização do direito à greve. É certo que no ano passado foi marcada uma para a qual eu nunca consegui encontrar explicação, mas neste caso o que eles estão a fazer, o que os pilotos estão a fazer é fazer
valer aquilo que acham que são os seus direitos. Eles têm um acordo que consideram que é válido e, portanto, que tentaram introduzir em dezembro na negociação e não conseguiram, e não tendo conseguido, procuram agora outra via, que é voltando à greve. E depois tem outra questão que tem a ver com as diuturnidades, com o reconhecimento da antiguidade dentro da empresa, que também acham que deve ser reposto antes da privatização, porque se isso não acontecer, são perdas que eles vão ter que acumular para o resto da sua carreira. Temos tido muitas greves nos transportes, porque acho que também é provavelmente aquele setor onde se sentem mais. Mas não é só cá. A Lufthansa perdeu cerca de 250 milhões de euros o ano passado só devido às greves. Portanto, não é uma questão de fazermos greves na TAP porque a TAP é privada, é pública, peço desculpa. As greves existem também em empresas públicas e existem quando os trabalhadores acham que têm que fazer valer os seus direitos. Vamos ouvir mais uma opinião. Desta vez vamos até Sintra. Vamos falar com a Ana Almeida, 55 anos, é professora. Muito boa tarde, Ana Almeida. A sua opinião? Boa tarde aos três. Portanto, perguntam se entendo os argumentos dos pilotos da TAP. Não, sinceramente não entendo, até porque conheço alguns e vejo o tipo de vida que fazem, o tipo de ordenados que têm, o tipo de horários que têm e realmente são uma classe muito privilegiada. E eu, como utente, não posso estar de acordo porque prejudica imenso as pessoas e o país. Eu, por exemplo, já mudei um voo que tinha para a primeira semana de maio. Hoje já comprei numa linha aérea diferente. E voos que tinha para junho, como é na semana de feriados, também já os mudei todos para outra companhia, porque também não confio na TAP e tenho medo que eles façam, como eles gostam dessas alturas especiais de feriados, também já mudei. Portanto, eu acho que isto prejudica a companhia, prejudica o país, prejudica-nos a todos. Eu, por mim, sou franca. Gostava que a TAP fosse vendida ou mesmo que fosse à falência e desaparecesse, porque realmente não nos serve para nada. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Almeida. Muito obrigada pela sua opinião também. Pedro da Anunciação, a posição da Ana Almeida não é a única. Já fizemos aqui alguns programas sobre greves da TAP e outras greves e, efetivamente, há aqui um desconsolo, uma desilusão, uma desconfiança face a uma companhia aérea portuguesa. E gostava de lhe perguntar, além de todos os custos, e que já vamos aqui esclarecer também com a Hermínia, há um custo que, efetivamente, é incalculável e que é a perda de confiança. Eu percebo. A perda de confiança, eu não sei se é perda de confiança. Eu sei que também houve, que há muitos anos eu gostava sempre de viajar na TAP, achava a TAP uma companhia extraordinária e desde há uns anos que não sou utente da TAP. Eu devo dizer que não simpatizo muito com esta administração da TAP. Repare, a enfermeira do Geneve diz que eu estou sempre em desacordo com ela. Não é nada verdade, estou quase sempre em acordo. A última vez que falámos estivemos em desacordo, mas estou quase sempre de acordo. Mas isso é uma à parte. Agora, sobre esta Ana Almeida, eu compreendo, eu também ultimamente não gosto muito da TAP. Mas quem é que leva a TAP a ter maiores prejuízos? O Primeiro-Ministro diz que devemos todos remar para o mesmo lado. Mas remar para que lado? Para o lado de afundar a TAP? Porque, repare, esta administração parece conseguir uma coisa extraordinária. Para já, nas previsões de primavera, tem sempre uns lucros fabulosos. Depois, quando chega ao encerramento do ano, as coisas não são bem assim. São sempre mais escuras do que aquela iluminação das previsões de primavera. Segundo, os custos operacionais da TAP parecem dar lucro. O que está a dar prejuízo foi uma compra. O grande prejuízo da TAP vem de uma compra que esta administração, que é brasileira, eu não digo isto por racismo, digo isto porque ela é brasileira e foi comprar ao Brasil os serviços de manutenção da Varig brasileira que dão um prejuízo louco. Portanto, a TAP está-se a ver neste momento com um prejuízo louco que os trabalhadores... Pedro da Anunciação, mas a questão parece ir um pouco mais além. A TAP precisa de financiamento para sobreviver, precisa de dinheiro que não pode ser injetado pelo governo. Precisava naturalmente de oferecer aquela coisa brasileira, vender, oferecer, acabar com esse prejuízo. Precisava de qualquer coisa. Olha, eu acho que precisava de outra administração. Porquê é que há de ser vendida? Não sei, a TAP era uma empresa de bandeira antes do 25 de Abril, quando era privada, mas era nacional. E nós temos visto o que tem acontecido, todas as empresas têm sido compradas por outras grandes empresas, normalmente desaparecem. E o Primeiro-Ministro diz que está a defender os trabalhadores das empresas.
menos eu gostava Fica que ele claro. viesse garantir que está a defender e que quem comprar, de certeza que não despede os trabalhadores. Se ele disser isso, estou convencido que não vai haver grandes greves contra a privatização. Vamos tentar perceber Gostava então os que ele argumentos pudesse dizer a isso. favor da privatização. A TAP precisa ou não de financiamento, precisa ou não de ser privatizada? Precisa desesperadamente de financiamento, se é por via de uma privatização ou de um aumento de capital através do acionista-Estado, isso é outra discussão. Este governo tem dito que Bruxelas não permite, a não ser que seja feita uma reestruturação muito aprofundada e que isso levaria ao despedimento de trabalhadores, ao encerramento de rotas, à venda de frota. Mas a verdade é que, pelo que se percebeu até agora, o governo não teve essa conversa séria com Bruxelas. Deveria Portanto, ter? É uma resposta difícil. É uma resposta difícil, mas eu penso que o governo devia, de facto, ter queimado todas as opções antes Não é de assim avançar tão para a difícil privatização. quando a oposição só põe a venda. Não é assim tão difícil a Principalmente resposta. porque tivemos um processo falhado em 2012, passaram 2 anos em que se podia ter trabalhado nesta outra possibilidade de capitalização e aparentemente não foi feito, porque há aqui um fim-capé de Bruxelas não deixa. Sendo que Bruxelas já veio dizer que não é verdade, porque nós deixamos, mas depois há consequências. Também é preciso saber se nós estamos disponíveis para aceitar essas consequências. A verdade é que a companhia, como está, tem um crescimento, terá sempre o seu crescimento limitado. A TAP vai começar a receber em 2017 novos aviões. É um contrato que já tem vários anos. Os aviões foram adquiridos, não estou em erro, em 2007, 2008. E que começam agora a ser pagos. Já foram feitos pagamentos nos anos anteriores, mas vão começar a acelerar. E é preciso saber onde é que a TAP vai buscar esse dinheiro quando se sabe que a companhia todos os anos tem algumas dificuldades de tesouraria. No início deste ano assinou um contrato de financiamento com vários bancos para assegurar 150 milhões de euros, que são essenciais para a manutenção do dia-a-dia. E a TAP tem esse dinheiro? Para pagar os aviões. Foi uma pergunta que eu já coloquei ao Presidente da TAP e eu não obtive resposta, mas eu calculo que a situação esteja devidamente acautelada. Eu gostava de falar em relação à questão que estava a colocar da VEM. É de facto um problema naquela companhia, pelas contas que os pilotos mostravam ontem e que estão nos relatórios e contas dos últimos anos. A TAP já deixou na VEM mais de 580 milhões de euros. Estamos a falar Este da valor, brasileira, estamos não é? a falar da TAP Manutenção e Engenharia Brasil, que é a operação que foi comprada em 2006 pelo engenheiro Fernando Pinto. Já deixou lá 580 milhões de euros. Este valor é superior aos capitais próprios negativos da TAP atualmente. Portanto, se não tivéssemos feito aquela aquisição, se não tivéssemos passado os últimos anos a tentar reestruturar sem que de facto haja um break-even sequer do negócio, possivelmente a situação da TAP não estaria tão complicada. E seria bom que o Governo perguntasse ou pedisse responsabilidades à administração da TAP em relação a esta matéria, que é uma coisa que parece que não está a ser feita. Sobre o timing desta greve, gostava de lhe perguntar, é certo que me vai dizer que a greve é um direito consagrado na lei, mais uma vez, mas gostava de lhe perguntar diretamente sobre este timing, que é um timing crucial para a empresa, uma vez que estamos a falar da quinzena em que vão ser entregues as propostas vinculativas daqueles que são os interessados em comprar a companhia. Acha que há aqui um timing que é ingênuo? Ouça uma coisa, mas eu, embora não seja do PS nem do PSD, sei que o PS se tem pronunciado contra a venda da TAP. Provavelmente depois chega lá e vai vendê-la, não sei, mas tem-se pronunciado contra. Portanto, isso não me impressiona nada. Eles marcaram a greve para dias 1 a 10 de maio. E porquê? Porque acha que foi essa a data encontrada? Não, eu para já não acho que haja razão para o Governo acelerar a venda de uma empresa quando a oposição está claramente contra a venda da empresa. Mas isto significa ou não que os pilotos querem bloquear a privatização? Talvez os pilotos, pelos vistos, ganhavam, se conseguissem uma parte da companhia com privatização, ainda iam ganhar com isso. Provavelmente, como dizia aquele meu amigo advogado, depois, tendo os pilotos conseguido uma parte, os outros trabalhadores também teriam de ir conseguir por direitos constitucionais de igualdade, direitos de igualdade, embora os direitos dos trabalhadores parece que tenham desaparecido com este governo, mas se conseguissem isso, olha, todos iam ganhar com a privatização da TAP. Qualquer dia vão todos defender a privatização da TAP. Mas, para já, as pessoas que se aparecem à privatização não são demasiado recomendáveis, segundo se sabe.
E depois temos a oposição, o principal partido da oposição, a dias das eleições, a meses das eleições, a dizer que é contra a privatização da TAP. Portanto, não me vá pedir a mim. A data não sei, eu já disse que sou a favor das greves em geral e, portanto, esta greve também tinha algumas reservas em relação a greves dos setores vitais, mas hoje um amigo meu, que é muito mais conservador que eu, porque eu ainda sou considerado um democrata cristão a favor, que hoje é um esquerdismo atroz, ser a favor de direitos sociais, mas ao contrário deste meu amigo que não era. Portanto, é mais liberal e mais a favor de nada, de direitos nenhuns. Pelo menos sociais. Portanto, ele acha que um setor vital é a mesma coisa, uma greve de setor vital, pelo menos do ponto de vista legal, ele tem razão, é igual a qualquer outra greve. Portanto, não estamos a pôr em causa aqui a questão legal, estamos a falar sobre o timing, e Hermínia, sobre este timing ou não. É preciso perguntar se há aqui uma vontade efetiva dos pilotos negociarem, sentarem-se novamente com o Governo e conseguirem estes vários pontos que estão escritos naquele papel, ou se efetivamente o que querem é mesmo que a privatização não avance. Não, o Governo é que não quer fazer uma privatização com aqueles pontos, porque os candidatos que se apresentam não se recomendam. E segundo, não querem deixar 20% fora. Portanto, o Governo não pode aceitar, se quer negociar com estas pessoas não recomendáveis, desculpa eu estar a meter, mas duvido que o Governo possa aceitar. Portanto, é um acordo que parece impossível à partida. Parece-me impossível o acordo. Mas quando diz pessoas pouco recomendáveis, está a falar dos pilotos ou dos potenciais candidatos? Dos potenciais candidatos, do Eframovic e da outra empresa que agora saiu. Bem, do Eframovic vai acabar por ficar... Mas, estou a dizer que consta que são pouco recomendáveis. Quem sou eu para... Vamos tentar entender então, antes de mais, estas razões dos pilotos. Onde é que será que os pilotos querem chegar? O que é que querem dizer? Entre 10% a 20% da companhia ou qualquer tipo de compensação pecuniária que represente isso mesmo. E eu acredito que eles estão dispostos a negociar. Eu não acho que ninguém marque uma greve com a intenção de realizar. As greves são convocadas como forma de pressão. Sim, com este tempo o que me parece é que, por muito disponíveis que os pilotos estejam a negociar, o mesmo não se passa do lado do Governo. E mal ou não? Deveria o Governo mostrar disponibilidade, apesar de achar que há aqui uma falta de palavra e de posição face àquilo que aconteceu há 5 meses? Se é verdade, como o Ministro da Economia disse ontem, que foi transmitido a todos os sindicatos que havia duas questões que não iriam ser discutidas e que nunca entrariam naquele acordo, que era a privatização e era a questão da posição dos pilotos no capital, acho que o Governo está a fazer aquilo que deve. Ele já disse o que é que tinha a dizer sobre esta matéria. Agora, eu percebo também que os pilotos continuam a puxar a corda para tentar perceber até onde é que vão. E há duas questões em relação ao timing. Pelo que me foi dito, tem a ver com o facto desta greve começar a dia 1 de maio, é um dia simbólico, o Dia do Trabalhador. Outro terá a ver, obviamente, com os timings legais, porque é preciso entregar o pré-aviso, eu agora não tenho memória, mas penso que sejam 10 dias antes da realização da greve. E depois, obviamente, que isto é feito para pressionar o processo de privatização. Se o objetivo dos pilotos é que a empresa seja ou não privatizada, isso já tenho mais dificuldade em falar, até porque eu falo com muitos trabalhadores da TAP, alguns sindicalizados, outros não sindicalizados, e há muitos trabalhadores da TAP que defendem a privatização da companhia. Eles têm noção que têm uma empresa que é gerida como se fosse uma empresa pública, que perde todas as regalias que o setor público tem vindo a perder, mas que não recebe qualquer apoio. Não há injeção de capital na TAP desde 1998, ao contrário do que toda a gente insiste em dizer. Mas todos os cortes salariais que foram feitos na função pública foram feitos também na TAP. Portanto, há muita gente que acredita que a partir do momento em que a companhia seja privatizada, algumas regalias, não são regalias, é os direitos que tinham em 2011, serão repostos. E isso é uma das coisas, o outro ponto das exigências dos pilotos tem a ver precisamente com isso. Eles querem que as diuturnidades que não são pagas desde 2011 sejam repostas, para garantir que quando o novo acionista entrar, eles estão nas condições de empresa privada que serão. Pedro da Anunciação, consegue pôr-se assim no lugar de um desses investidores interessados na compra da TAP? Imagino que agora está de fora, prestes a entregar a sua proposta para a compra da companhia e de repente depara-se com uma greve deste tamanho, destes 10 dias. Como é que iria olhar? De forma reticente ou não para este negócio? A sua colega aqui do Económico
Hermínia Saraiva, que acompanha isto e fala com os trabalhadores, ela própria acaba de nos dizer que os trabalhadores dizem que gostavam da privatização. Portanto, se eles gostavam, é porque alguma coisa está mal nesta situação e no que o Governo está a fazer. Com isto eles não concordam, porque a gente vê não só o pré-aviso entregue pelo Sindicato dos Pilotos, como não vimos ainda nenhum dos outros sindicatos opor-se a ele. Portanto, aparentemente está tudo na paz dos anjos contra o Governo da TAP. Ora, eu se fosse trabalhador da TAP também não gostava de estar com aquela administração e com aquele ficava ou não com aquele reticente estatuto. com esta greve? Se fosse administrador, não sei, porque os administradores estão à espera, devem achar que este Governo está a vender Portugal a pataco e, portanto, vamos lá ver, aquilo deve ser tudo de borla, não se paga. O German Efraimovic, como é que ele chama esse brasileiro, que muda de nacionalidade, como quem muda de camisa, para comprar a TAP, veio cá e afinal estava convencido que ia levar a TAP, sem sequer precisar de dar um tostão, e depois parece que alguém reparou e o Governo ficou um bocadinho envergonhado, não sei. Alguém pressionou e disse que repare que na altura se falou que foi muito difícil, que o Governo não quis desistir, mas foi pressionado a desistir daquele acordo e o outro pensava que ia levar a TAP sem sequer pagar nada, ia simplesmente levá-la, pronto. E depois logo faria o que lhe interessava, despediria para aqui, para ali, mas claro que estas perdas não vão deixar ninguém entusiasmado. Mas como não estou a ouvir o PS todos os dias a dizer que é contra a privatização, não percebo que façam menor sentido, até porque os jornais outro dia publicavam um calendário da privatização que demonstrava ser impossível, absolutamente impossível, antes das eleições esta privatização estar terminada. Se não pode estar terminada antes das eleições, porque esta fúria deste Governo, a mim faz muita confusão, até porque quando vejo os ministros depois acabarem empregados aqui e ali, faz-me impressão, porque a única coisa que eu vi este Governo fazer de relativamente útil para os trabalhadores é esta coisa da gasolina. Chegámos à conclusão que os consumidores ficaram completamente prejudicados, porque as empresas de gasolina, onde vão pôr a tal gasolina sem aditivos à venda, vão retirar a gasolina mais barata. Ora, a gasolina sem aditivos, segundo os técnicos, estraga os carros. Portanto, quer dizer, vamos pôr uma gasolina que estraga os carros, pelo mesmo preço tínhamos uma gasolina que não estragava os carros e que era um bocadinho mais barata. Portanto, sai tudo tão errado que... Estamos a compreender essa metáfora. É uma metáfora. Dei uma reviravolta por fora, mas é uma metáfora, mas é para ir à mesma coisa. Eu não vou defender aqui o Governo de maneira nenhuma, não sei se vou defender os sindicatos, vou defender o direito à greve. Muito bem. Vamos aqui também tentar compreender, Hermínia, como é que eventualmente os investidores podem olhar para esta greve, se isto pode de certa forma beliscar a privatização ou não, ninguém vai absolutamente desistir da ideia de comprar uma companhia aérea por causa de 10 dias de greve e de cerca de 70 milhões de euros de prejuízo. Eu tenho alguma dificuldade em avaliar essa questão, porque as greves não são exclusivo da TAP. Como eu há pouco disse, só a Lufthansa perdeu o ano passado 250 milhões de euros devido a várias greves que se prolongaram ao longo do ano, exatamente greves de pilotos. Portanto, quem compra uma companhia aérea sabe que esse é um risco que pode correr. Eu acho que mais do que estas perdas que são imediatas, é tudo o que vem para trás. É uma dívida de 1.062 milhões de euros, que apesar de ter crescido marginalmente, continua a existir. São os capitais próprios negativos em 511 milhões de euros. É o problema do Brasil que continua por resolver, porque penso que estão no terceiro plano de reestruturação, cada um deles com 3 anos, e ao fim de 3 anos prometem um break-even que nunca aconteceu. Mais do que estas greves, penso que serão essas outras questões a condicionar o interesse dos investidores. O presidente da Globalia dizia ontem, é impossível comprar uma empresa tão endividada. E isso é de facto o racional para o qual os investidores vão olhar. Ainda sobre essa questão do endividamento, o que te parece esta posição dos pilotos ou esta confissão dos pilotos que dizem que o Governo anda de certa forma a valorizar a empresa de uma forma mais ou menos mascarada, tentando esconder o endividamento excessivo que a empresa tem? Estão, no fundo, a estragar a própria empresa?
Eu não sei se isso é verdade do Governo estar a tentar esconder o endividamento, porque as contas são públicas. O relatório de contas da TAP está disponível no site da companhia e todas as informações financeiras estão disponíveis no chamado Data Room, onde os interessados podem consultar a informação que é pública e a informação que é confidencial e que só é partilhada mediante a assinatura de um acordo de confidencialidade. Mas que interesse é que os pilotos têm em divulgar esta informação? Existe uma grande, falha-me a expressão agora, mas há uma luta muito intensa de há vários anos entre esta administração e os pilotos. E luta que tem precisamente a ver com a questão da VEM, porque eles acham que se todo o dinheiro que tivesse ido para o Brasil tivesse sido aplicado em Portugal, os pilotos poderiam ter continuado a receber os ganhos de produtividade que têm assegurado à companhia. E eles ontem... Tem havido uma troca intensa de comunicações, quer dos pilotos, quer da administração da TAP, e eles ontem elencaram todo um conjunto de perdas da companhia para justificar que não foram as greves do ano passado que causaram os prejuízos da TAP, mas sim a má gestão desta administração. E é uma troca de argumentos que se tem mantido. É preciso olhar com muita calma para os números para perceber, de facto, quem é que tem razão. Muito bem. Vamos agora, neste momento, acompanhar alguns comentários que nos chegam, agora através do Facebook, o Facebook do Diário Económico. Temos aqui um comentário de Francisco Magalhães Coelho, que diz que esses parasitas só pensam neles, deviam ser despedidos, estragam a economia portuguesa e o povo defende isto e pagam com os impostos, por amor da santa, tudo para a rua. É o comentário que nos deixa então Francisco Magalhães Coelho no Facebook, mas temos mais 2 comentários para acompanhar agora. Sónia Valga diz-nos: não concordo de todo com esta greve. Esta greve vem prejudicar largamente a empresa. Mais abaixo também um outro comentário, Pedro Pereira, e voltamos às naus. Há mais um comentário para ver? Também, mas desta vez que nos chega através do e-mail. Márcio Lourenço diz-nos: não concordo com esta greve da TAP, nem concordei com nenhuma greve da TAP no passado. Estes senhores, sindicatos dos pilotos e demais sindicatos, para manterem os seus lobbies em funcionamento, vão certamente destruir uma grande empresa, destruindo assim postos de trabalho. É para isto que os trabalhadores recorrem aos sindicatos, para que estes destruam os seus postos de trabalho. São então 3 opiniões. Agradeço a todos aqueles que participaram neste programa. Vamos terminar apenas perguntando sobre os custos que esta greve pode ter para a economia. Temos já algumas empresas do turismo e a palavra é aterrorizadas. Sabe, acredito sim. Já reparou que os privados nunca vão dando-me tão leve para uma greve os empresários privados como as empresas públicas? As empresas públicas parece que não há ninguém ali a perder dinheiro e que não se importam muito. Eu gostava de saber se a administração da TAP, com os prejuízos enormes que levou à TAP com a compra da operação do Brasil, se por acaso teve descontos nos seus ordenados por causa disso, para pagar um bocadinho daquele prejuízo. Não teve, naturalmente, até teve pagamentos de alta produtividade. Portanto, eu para mim acho fácil. Diga. Os prémios não são atribuídos desde 2011 e tiveram cortes salariais como então todos lá, os não tiver, públicos. porque eu estava a ver se ainda tivessem prémios de produtividade, eu vejo ele a viver tão bem, que realmente eu imagino que um presidente da TAP que está cá, sem os problemas da criminalidade no Brasil, está lindamente, ele diz que tem uma filha que está aí a estudar, que não quer sair daqui antes de ela acabar por sair perfeitamente. E li isto na entrevista. Bem, mas eu o que vejo é que os empresários privados não vão de ânimo tão leve para greves e que as empresas públicas vão de ânimo muito mais leve. Parece que não há ninguém ali a perder e quem perde não se importa. E depois estes comentários que ouvimos agora da internet são comentários um bocadinho populistas. Já se sabe que os interesses das greves são sempre interesses egoístas. Mas, para mim, pelo que eu penso, Deus nos livre de não haver greves e esses interesses egoístas a ser defendidos. Porque as minorias também têm direito a ter os seus interesses, mesmo que algumas não tenham consciência de que ganham demais. Eu, por exemplo, quando estava em Madrid, tinha consciência de que ganhava demais. Não digo que nunca fiz uma entrevista pública como o doutor Silva Lopes a dizer que ganho demais e que achava que estas altas pensões, ele tinha 3, não era? Deviam ser todas cortadas, é uma vergonha o que eu ganho. Ele disse qualquer coisa desse já de uma vez numa entrevista. Não chega a esse ponto, mas não sei se estes senhores que criticam o que os outros ganham diriam deles o que o Dr. Silva Lopes teve coragem para dizer dele próprio. Porque o Dr. Silva Lopes, quando se atirou às pensões altas, começou por se atirar às dele próprio. Muito bem. Estamos praticamente a terminar. Umas últimas questões e agora de ordem mais prática para as pessoas que têm viagens nesses dias.
Devem manter essas viagens ou devem apressar já a desmarcar e a exigir aquilo que lhes é devido? Há duas possibilidades e eu confesso que não me atualizei antes de vir e, portanto, não sei se a TAP já assumiu a greve, se já fechou a central de reservas e se já está a fazer transferências de voos, mas aquilo que eu aconselho todas as pessoas com viagens marcadas entre 1 e 10 de maio é contactarem imediatamente a companhia aérea, tentarem que o seu voo seja reprogramado, o que neste caso é possível para quem tem a viagem a 1 ou 2 de maio ou a 9 ou 10 de maio. Pode-se tentar adiar ou antecipar em 2 dias, pode ser que a TAP ainda consiga fazer essa gestão. Caso a TAP não tenha resposta já para esses voos, é pedir um reembolso e tentar comprar uma viagem o mais rapidamente possível noutra companhia aérea, pensando sempre que neste momento, se já compraram uma viagem há vários meses, neste momento vão pagar mais do que aquilo que pagaram inicialmente. Também é verdade que a TAP pode ela própria tentar, mesmo que não seja em voos da companhia, pode tentar reencaminhar os passageiros para outros voos da Star Alliance e a rede é grande. Muito bem, fica também esse esclarecimento de ordem prática. Muito obrigada por terem vindo a este programa com excelentes esclarecimentos, duas posições diferentes e assim também este debate democrático aqui no Assembleia Geral. Muito obrigada a todos aqueles que participaram por telefone, e-mail e Facebook. O Assembleia Geral espera por si amanhã. Até lá.